Olá, galera. Vamos estar aqui fazendo uma revisão bem rápida, uma revisão bem breve de alguns conteúdos que são importantes para a nossa avaliação, tá certo? Então, vou falar aqui um pouco para vocês sobre reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá certo? Mas vamos começar introduzindo um pouco sobre reprodução, que é um fenômeno biológico que permite os seres vivos dar continuidade à espécie. Sabemos que a reprodução é uma das principais diferenças entre os seres vivos e também os seres não vivos, e é muito importante para a perpetuação da espécie, certo? Vamos se deter aqui a alguns conceitos básicos que nós precisamos saber, como gametas, que é a transmissão das características hereditárias. Então, é a partir dos gametas que o indivíduo ele vai receber as características que vêm do pai ou também da mãe. Zigoto, que é a célula diploide resultante da união de dois gametas. E fecundação, que é quando acontece a fusão do espermatozoide com o óvulo, ou seja, a junção dos dois, a penetração do espermatozoide no óvulo, vai dar aí origem à fecundação, ok? Outros conceitos considerados importantes para o estudo da reprodução é o conceito de monóicos, dioicos e de hermafroditas, onde os monóicos e os hermafroditas são aqueles que apresentam os sistemas reprodutores masculino e feminino no mesmo ambiente. Então, quando eu tenho um indivíduo que tem os dois sistemas genitais, tanto masculino como feminino, eu tenho aí um indivíduo hermafrodita ou monóico. Dioico, que são os organismos que possuem apenas um dos aparelhos reprodutores. Fecundação interna, que é quando ocorre dentro do corpo do indivíduo, e a fecundação externa, que vai acontecer fora do corpo do indivíduo, e geralmente ela acontece na água. Em relação aos tipos de reprodução, nós vamos ter aí a assexuada. Então, não vai haver nesse tipo de reprodução a participação dos gametas. Exemplo, nós temos aí as bactérias e os fungos. Então, nesse tipo de reprodução, os indivíduos eles são formados a partir da mitose. Isso quer dizer que os descendentes eles vão ser idênticos entre si, também com o seu ancestral. E esse tipo de reprodução ele pode apresentar algumas vantagens para a espécie que está envolvida naquela reprodução, como manter as características da espécie inalterada ao longo do tempo, porque é um processo rápido também que vai resultar aí num grande número de indivíduos que vão ser gerados. Então, essa perpetuação vai fazer com que haja a permanência das características da espécie ao longo do tempo. Então, isso é uma vantagem na reprodução assexuada. Assim como também existem as desvantagens, já que eles são praticamente cópias do seu ancestral, eles não vão ser capazes de apresentar uma herança genética diferente, a não ser que eles sofram alguma mutação. E aí nós vamos ver mais pra frente que existem diversas formas de reprodução assexuada, tá certo? Já a reprodução sexuada, nós sabemos que vai envolver a participação dos gametas. Então, para que ocorra a reprodução sexuada, é necessário que eu tenha a participação dos gametas, do gameta feminino e do gameta masculino, né? Então, esse tipo de reprodução ocorre nos mamíferos, ok? Então, vamos lá começar a falar sobre os tipos de reprodução assexuada. Vamos começar aí pela divisão binária.
ou nós podemos chamar também de cisparidade ou de biparticipação. Então, como o próprio nome já vem dizendo, nesse tipo de reprodução, os descendentes que vão ser gerados vão ser cópias do descendente que o gerou. Então, isso vai acontecer nos organismos unicelulares, como as bactérias e os protozoários, e também em algas unicelulares, né? Um exemplo que a gente tem é a Euglena sp, que ela faz o uso dessa forma de reprodução, certo? Seguindo, vamos ver aí a reprodução dos protozoários, que vocês podem observar também a partir da divisão binária, ou como eu já falei, bipartição ou cisparidade, ok? Outro tipo de reprodução assexuada é a esporulação. Então, na esporulação vai haver a formação dos esporos, isso em condições favoráveis, e esse esporo ele vai dar origem a um novo indivíduo. Então, esse tipo de reprodução nós vamos poder observar, no geral, aí, plantas e fungos, tá certo? Esse tipo ele pode ocorrer em ambientes também desfavoráveis, né? E durante o processo vão ser formadas as células especiais, que são as células resistentes, que a gente chama de esporos. Esses esporos eles vão aí suportar situações adversas, até que essa espécie ela volte a se reproduzir normalmente. Então, algumas espécies de bactérias e de fungos também são capazes de se reproduzir dessa forma. Outro tipo de reprodução aí é a fragmentação. Então, nesse tipo de reprodução, algumas espécies elas podem surgir a partir de um pedaço do seu genitor, e aí esses pedaços eles são capazes de se reproduzir individualmente até se tornar semelhante ao indivíduo genitor. Então, eles têm aí um alto poder regenerativo, né? Esses indivíduos que fazem reprodução assexuada por fragmentação têm um alto poder de regeneratividade. Eles podem se regenerar com facilidade. Alguns fungos multicelulares, como as esponjas, são exemplos, as planárias também e briófitas, tá certo? E brotamento também é um tipo de reprodução em que nós vamos conhecer também como gemiparidade ou gemulação. Nesse tipo de reprodução, o que vai ocorrer é o surgimento de uma nova célula resultante de uma multiplicação celular por mitose, ou seja, um broto, um gêmulo que normalmente se separa ali do seu genitor, ele vai dar origem a um novo indivíduo. E aí é por isso que a gente chama de brotamento, né? De um brotozinho vai surgir ali um novo indivíduo. Então aí a gente tem o exemplo de fragmentação, tá certo? Essa espécie aí, né, ela pode surgiu na verdade a partir do pedaço do seu genitor. E temos aí um exemplo do brotamento, né, a partir do brotozinho ali que foi retirado da planta, um novo indivíduo foi gerado. E aí mais um exemplo de esporulação, tá certo? E vamos agora adentrar na reprodução sexuada. Como já foi dito e já conhecemos, para que haja esse tipo de reprodução, é necessário aí a participação dos espermatozoides, dos gametas femininos e masculinos, no caso o espermatozoide e o óvulo, né? E é necessário que aconteça a fecundação. Essa fecundação é aí quando há a união dos gametas formando um zigoto, e
esse zigoto se desenvolve em um novo indivíduo. Então, nesse tipo de reprodução, há uma troca de material genético. Isso é bom porque vai gerar aí variabilidade genética. O ruim é que há o gasto de energia e também de tempo. E também eles se tornam mais vulneráveis aos predadores, né? Os animais que utilizam esse tipo de reprodução. Então, esse tipo de reprodução para essas espécies tem essas desvantagens: o gasto de tempo e de energia e a vulnerabilidade aos predadores. Nesse tipo de reprodução, nós vamos ver que ela pode ocorrer nos fungos, né? Então, os fungos eles podem realizar esse tipo de reprodução sexuada numa espécie, por exemplo, como o cogumelo de chapéu, que é uma das espécies que a gente mais conhece. A gente conhece ele por conta do formato do corpo, que parece um guarda-chuva. Então, essa reprodução sexual ela vai acontecer principalmente nas ínfuas septadas que esses organismos possuem. Essas ínfazinhas, elas são especializadas e é o que forma corpos de frutificação que vão originar os esporos posteriormente. Então, essas estruturas filamentosas, elas se desenvolvem no subsolo e elas formam os corpos de frutificação que vão originar os esporos. Então, esses esporos, quando eles caem sobre o solo, eles se desenvolvem novas hifas que elas se emaranham umas nas outras e vão passar a ser chamadas de micélio. Então, a reprodução assexuada, ela acontece quando essas hifas de dois micélios, a hifa desse indivíduo aqui e a hifa desse indivíduo aqui, o micélio de cada uma delas, as hifas de cada uma delas, se unem e os núcleos eles vão se fundir. Então, a partir da fusão nuclear, vai surgir aí hifas com células binucleadas. E aí essas vão concluir o ciclo e vão formar novos corpos de frutificação. Então, essa reprodução sexuada ela vai acontecer quando as hifas de diferentes micélios, então eu tenho dois micélios diferentes, certo? Eles vão se fundir, gerando aí uma fusão nuclear. E a partir daí vai surgir uma nova hifa, um novo indivíduo. Vai concluir aí o ciclo, porque vai formar um novo indivíduo, um novo corpo de frutificação, certo? A assexuada ela também pode acontecer nas gimnospermas, ok? Então, esse tipo de reprodução posso encontrar também nessas espécies aqui, gimnospermas. Então, as gimnospermas, elas vão possuir estróbilos. Esses estróbilos masculinos nós vamos chamar, como já foi visto em sala, de microsporângio, ok? E os esporos femininos nós vamos chamar de megasporângios. Então, eles podem ou não estar presentes na mesma planta, ok? Então, esses estróbilos femininos, os megásporos, ele vai formar o gametófito feminino. Esse gametófito feminino vai ser o óvulozinho que vai conter a oosfera, ok? E a fecundação ela vai se dar por meio da polinização, que é algo que acontece através da ação do vento. Então, o vento ele transporta o grãozinho de pólen até o óvulo, ok? Esse óvulo, ele veio
ele foi originado aí nos estróbilos masculinos, lá nos microsporos, por meio de um processo de meiose. Então esse pólen ele vai ser levado até o centro ali do meu indivíduo feminino. No caso, esse pólen ele vai ser levado até o óvulozinho ali. E aí a fecundação ela vai acontecer ali por meio da polinização, ok? Além disso, esse tipo de reprodução também pode acontecer nos invertebrados. Então a gente tem aí uma representação das minhocas. Então as minhocas, já que elas são hermafroditas, ou seja, elas possuem os dois tipos de órgãos genitais, o feminino e o masculino, e elas também possuem desenvolvimento direto. Então a reprodução ela tem um processo interessante, que é o de acasalamento, que aí a gente conhece como fecundação cruzada, ok? Então ocorre aqui a cópula, a troca de espermatozoide entre esses dois indivíduos. E a partir dessa troca de espermatozoide, a gente vai ver aí todo um processo que vai dar origem a um indivíduo posteriormente. Então, lá na região chamada de clitério, clitério é a região em que vai ter tanto a genitália feminina como a masculina. Então, lá eles vão trocar espermatozoides, e esses espermatozoides eles vão ficar armazenados dentro de uma bolsa que é chamada de receptáculo seminal. Então, a fecundação em cada minhoca, ela ocorre principalmente quando os óvulos eles vão estar prontos ali e os espermatozoides armazenados eles saem e se encontram com esses ovos em um casulo que é fabricado aqui pelo próprio clitelo. Então, após a fecundação, esse casulozinho ele vai ser eliminado. O casulozinho aqui ele vai se libertar, né? Ele vai ser eliminado. Esse casulozinho ele vai ser eliminado do corpozinho de cada minhoca, e aí vai ser lançado ao solo, aonde vai ficar lá durante certo tempo, após 3 horas, após 3 horas ou de 3 a 20, de 1 a 3 horas, vai formar aí de 3 a 20 novas minhocas. Então essas minhocas elas vão se formar aqui e vão sair junto com o casulo, ok? Então nos invertebrados, o que nós necessitamos saber é que esse processo ele ocorre através aqui de duas minhocas que são hermafroditas, né? Vão ter aí os dois sexos num só indivíduo. E aí esses espermatozoides eles vão se juntar lá no clitelo, tá certo? E a partir daí vai acontecer a fecundação desse indivíduo aqui. Cada minhoquinha aqui, ela vai eliminar o espermatozoide, esse espermatozoide vai encontrar o óvulo lá no casulo, que vai ser fabricado pelo clitelo. E aí, esse casulozinho ele vai ser eliminado do corpo da minhoca e vai ser lançado no solo. Depois de 3 horas, ele vai ali se abrir e liberar de 3 a 20 novas minhocas, que vão sair todas juntas aqui de dentro desse casulinho, ok?